Fala, nação rubro-negra, seja bem-vindo ao nosso canal. Flamengo fechando com mais um jogador? Será? Vamos ver informações aí que o Vene Casagrande trouxe ali no programa SBT Esportes Rio. Lembrando, créditos ali na descrição. Novas informações do Flamengo fechando com mais um jogador. E também vamos ver tudo aí sobre a preparação do Flamengo para o Mundial. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite, já se inscreva, deixa aquele like para fortalecer o nosso canal. Lembrando, créditos ali na descrição para SBT Esportes Rio. E vamos direto à notícia. Ô, Vene Casagrande, o Flamengo segue a preparação para a Copa do Mundo de Clubes. Aqui no Brasil, é isso? A equipe só embarca amanhã, Vene? Só embarca Demorou amanhã. mais para embarcar? É, porque a gente vai esperar aí alguns atletas voltarem das suas respectivas seleções. Muito bem, rodou. Dia de muito trabalho no Ninho do Urubu, na véspera da viagem para a Copa do Mundo de Clubes. Ha sido una semana intensa de trabajo, de volver a reencontrarnos con nuestro juego y aprovechando toda esta FIFA que también es un descanso para nosotros y poder llegar bien al Mundial. Flagrado em um papo com o Rodrigo Caio, o reforço Jorginho tem conversado bastante com a comissão técnica para se adequar ao estilo de jogo de Felipe Luiz. O time ainda deve ter mais um treino na quarta-feira, antes da viagem à noite para Nova Jersey. Quem também segue evoluindo é o atacante Pedro. A ideia é melhorar ainda mais o ritmo de jogo do camisa 9 a tempo da competição nos Estados Unidos. E descontração não faltou na recuperação da principal esperança de gols do rubro-negro. La verdad que estamos ansiosos y tranquilos a la vez. Creo que cada cosa viene a su tiempo y esperamos hacer un buen Mundial. Muito bem, Vene Casagrande. Cadê a nossa hashtag? É hashtag SBT Esporte Rio, @SBT Rio, você segue a gente no X, também nas nossas redes sociais, Instagram e TikTok. Ô, Vene Casagrande, tá animado pro Mundial? Eu tô animado. muito animada, Vene. Eu tô animado, de verdade. Eu também. E assim, passou rápido, né? Se você olhar, a gente falava da Copa do Mundo de Clubes como se estivesse faltando muito, não, já batendo a porta. Eu não sei, mas eu acho que estão acelerando no 2.0 2025. Verdade. Eu tô sentindo isso. Metade já foi, filho. Metade já foi. Gente, outro dia mesmo, a gente tava no Campeonato Carioca. Verdade. Pois é. Chegou, e agora não adianta mais. É igual vestibular. Estudou, não adianta você estudar às vésperas. Agora os clubes brasileiros vão ter essa importante competição que, além de tudo, além de dar uma visibilidade absurda aos clubes brasileiros, porque a gente vai enfrentar vários grandes clubes da Europa, inclusive Sim. O Botafogo vai ter a oportunidade de enfrentar o PSG. Eu acho que é uma boa oportunidade de jogadores mostrarem para o mundo quem eles são. Eu tenho uma dúvida. Ainda tem a questão financeira, né? Porque os verdade. clubes brasileiros estão ganhando uma bolada para poder participar dessa competição. Eu estou animado, mas a minha expectativa está super alinhada comigo. Óbvio, eu vou pensando aqui pouco a pouco. Acho que os clubes brasileiros podem pensar, quem sabe, numas oitavas. A vida do Botafogo é extremamente difícil. A gente brinca, mas você enfrentar o Atlético de Madrid, enfrentar o PSG, atual campeão da Champions League, é muito complicado. O Flamengo vai enfrentar o Chelsea no grupo dele. Mas por que eu não posso sonhar ou até mesmo pensar no empate do Flamengo com o Chelsea? Até porque depende de muito como essas equipes vão tratar essa competição. A gente fala muito do PSG, atual campeão da Champions League, mas eu acho que quem não venceu nada, estou falando da Europa, quem não venceu nada na última temporada, vai querer mostrar serviço. E aí eu estou querendo dizer do Real Madrid, por exemplo, ou até mesmo do Manchester City. Eu acho que essas equipes são as favoritas para brigar por título. Eu acho que os brasileiros é pensar ali na primeira fase, obviamente, quem sabe passar de fase. Eu acho que o Flamengo tem condições, sim, de passar das oitavas de final. Repito, você vencer o Esperance não é nenhum absurdo. Você vencer o Los Angeles, dos Estados Unidos, não é nenhum absurdo. E você pensar no empate com o Chelsea, também nenhum absurdo. Agora, depende muito como o Flamengo vai jogar essas partidas. Eu acho que não vai ter jogo fácil, independentemente de qual país seja a equipe. E assim, pra quem não tá um pouco por fora, essa Copa do Mundo de Clubes tem 4 brasileiros apenas participando. Então,
um grande privilégio dos 3 nossos cariocas aqui. E a o próxima é Fluminense, só o Flamengo. daqui a 4 anos, Exatamente, porque é uma Copa do É, Mundo de exatamente. clubes mesmo. Ela vai ter de 4 em 4 anos. Aquele Mundial de clubes que sempre acontece no final do ano é outra coisa, tá? Esse é como se fosse um super mundial. Inclusive, muita gente chamando até pouco tempo dessa forma. E o Palmeiras é o 4º clube aí brasileiro, então muito bacana a gente... E aí a gente apresentar um programa aqui do Rio de Janeiro, a gente fazer um programa pro nosso público carioca e ter 3 cariocas, isso é muito grandioso. A gente fica brincando, ai, cadê o Vasco? Só que, na verdade, não é o Vasco que tá errado. É o Fluminense, o Flamengo e o Botafogo que conseguiram, que conquistaram. Porque não tem vários brasileiros e o Vasco não foi. Não. Não tem brasileiros, só tem 4 brasileiros. Então, assim, a gente tem um clubismo aqui que a gente se implica, a gente brinca, mas, na verdade, o olhar é por outro lado. Aí a gente entendeu o quão grandioso é ter 4 cariocas nesse momento. 3 cariocas nesse Isso que eu ia falar agora, talvez essa seja a última vez que isso aconteça, né? De você ter 3 cariocas disputando essa competição. Daqui a 4 anos isso vai ser extremamente difícil. São só 4, gente. A gente tem 3 cariocas aí. Ô, Lucas Pedrosa, eu quero... Você que é um cara inteligente, raciocina comigo. Quem ganhou a Libertadores da América? 24. Em 24, Botafogo. Quem ganhou a Champions? Real Madrid? Não, agora, o PSG. Ah, de agora. Isso, de agora. PSG. Então, estão no mesmo grupo. Se por acaso, no jogo entre PSG e Botafogo, o Botafogo vencer, ele é o campeão mundial? Acho que sim. Dá pra cravar. Por que você tá rindo? Não, dá pra cravar que o Botafogo vai ser o Se melhor ganhar, time do mundo. não me segura. Eu venho aqui bater meu leque e vou falar, me dá a taça porque o Mundial é meu. Campeão É só mundial ganhar não, esse jogo. mas vai Com ser certeza. considerado, na minha visão, se ganhou o jogo do PSG, pode ser considerado o melhor time do mundo. Campeão mundial. Porque o melhor futebol é europeu. Se o esporte diz que é campeão brasileiro em 87, você pode dizer isso. Ele gosta, Pedrosa. Ué, a teoria não é a mesma? Ele tem sempre um alfinete na mão. Não, mas Ele olha tá lá só. e- Não, o alfinete nesse caso foi pra lá, não pra você. É, claro, claro. Foi pra lá. Não, foi lá. então você tem sempre um alfinete Quais na são mão. os continentes mais tradicionais no futebol mundial? Europeu, que E é o mais América. forte atualmente, É. e o América do Sul. Botafogo é o campeão da América, PSG é o campeão europeu. Se o Botafogo ganha do PSG, Eu sou campeão é o mundial. melhor time do mundo. Ô, Vene Casagrande. Agora, se isso vai acontecer... Não, falando sério, se o Botafogo passar de fase, É outra assim, história. é pra comemorar muito, é como se fosse título, gente. Vene, Você passar de fase num grupo que tem Atlético de Madrid, se ganhar do PSG, PSG, eu já tô comemorando. Não. Não, eu acho que se o Botafogo passar de fase, vai significar automaticamente que o Botafogo pode disputar com qualquer equipe. Porque, pra quem não sabe, a partir das oitavas de final não tem ida e volta. É um jogo. É isso. É só um jogo. Mas, ô Pedrosa, tem gente que fala assim, ué, mas não teve brasileiro ganhando Mundial de... Por exemplo, Corinthians passando de Chelsea, mas era um jogo só. Para um brasileiro ser campeão nessa competição, tem que passar por vários Gente, europeus. é uma competição inteira ainda. Várias Primeira vezes. fase. Entende o que eu tô Claro, falando? com O nível certeza. de dificuldade é muito maior. Por isso é uma Copa do Mundo de clubes, né? Porque o jogo do Mundial tem agora, de uns anos pra cá, tem 2, tem a semi, aí você já pega um mexicano, pega um não sei o que, o Al Hilal da vida, depois tu vai pra Eu final. fiz a simulação do chaveamento, eu falei... Você pô, passou, Vene? se o Flamengo for campeão disso, pô, peraí, cara, esquece, pô. Aí do nada O vem o Flamengo Real pega- Madrid do teu Não, caminho, né? se o Flamengo passar de fase em segundo, Bayern, né? já pega o Bayern. É o Então, Bayern. assim... Tá bom, sonhar não custa nada. Mas... Vamos lá, Vene, o interesse do... Aí tocou pra você, viu? Eu tô nessa, pô. Não foi pra mim não, Pedrosa. Tudo bem que ela toca mais vezes pra mim. Ó, vou confessar um negócio aqui. Quando eu era criança, me chamavam de Bob, porque eu tinha o corpinho fininho e o Igual cabeção. É, Bob, vai passar do Bayern, Bob. E eu ainda tinha cabelo arrepiado. Ai, Vene, para. Olha aí, Vene, o interesse do Flamengo no atacante Noah Okafor, é isso? Isso, é um suíço de 25 anos. Ele pertence ao Milan. Jogou a última temporada alguns jogos emprestado ao Napoli, que inclusive foi campeão italiano. O Flamengo, de fato, tem interesse. As conversas ainda estão em fase embrionárias, porque estão conversando com os empresários do atleta suíço. Lá no Milan, entrei em contato com o dirigente do Milan, ele garantiu que o Flamengo não fez nenhuma proposta oficial e o Milan quer, para vender esse jogador, 15 milhões de euros, que hoje dá em torno de 96 milhões de reais. Eu acho uma cifra extremamente alta.
por um jogador que tem um histórico de lesão e que chama atenção, e inclusive em janeiro, quando ele seria negociado com outro clube da Europa, ele não passou nos exames médicos por estar acima do peso. Então, eu particularmente acho um risco muito alto você tentar a contratação de um jogador que, repito, tem um histórico de lesão que chama atenção e também não passou no exame médico por estar acima do peso, um jogador de 25 anos. Eu particularmente acho, assim, um risco muito alto, mas é a equipe de scout do Flamengo, é o José Boto que está interessado nesse jogador. Se eles estão interessados é porque eles entendem que podem agregar ao estilo de jogo do técnico Felipe Luiz. Foi uma escolha do Boto, Vinícius? Ele que está negociando e provavelmente teve a autorização do Felipe Luiz por entender que se encaixa no estilo de jogo dele. E aí muitos flamenguistas perguntam, como que ele joga no setor ofensivo? Ele não é centroavante, ele atua muito mais pela beirada, um atacante de movimentação. Mas seria ali pro Michael? Exatamente, atacante de lado. Não seria um centroavante como atua o Pedro, ou até mesmo como o Juninho, em primeiro momento, veio para o Flamengo. É um jogador que atua muito mais pela beirada. Mas é um jogador, um atacante suíço que disputou Copa do Mundo, isso precisa ser disso. Estava no grupo da Eurocopa também, mas não se firmou no Campeonato Italiano. Tanto é que ele foi emprestado pelo Milan, em janeiro seria emprestado por um clube, mas aí não passou nesse exame médico, aí agora foi emprestado para o Napoli e fez poucos jogos com o Napoli no Campeonato Italiano. Então, seria uma aposta na minha concepção. Lucas Pedrosa, quem é este jogador? O Vene vale a pena? Porque assim, não passou no exame. Tem histórico de lesão, isso esse chama ano atenção. Jogou pouco, inclusive, esse ano. Eu acho que é um atleta que, para pagar 15 milhões de euros, você tem que ter muita certeza do que você está fazendo. Será que não tem aqui um jogador mais interessante dentro do futebol brasileiro? Talvez não para esse momento, mas para um ano que vem e tudo mais. E você talvez conseguir garimpar melhor esse mercado. Quantos anos ele tem, gente? 25. É porque, assim, eu fico parando para pensar, 15 milhões de euros no jogador é até o que o Botafogo pagou no Arthur Cabral. O Arthur Cabral é um cara que já foi testado aqui no futebol brasileiro, ele também teve uma boa passagem em alguns clubes na Europa. Então você tem mais certeza da adaptação, inclusive, desse cara chegando ao Botafogo. Esse atleta que o Flamengo está contratando, concordo com o Veneno no sentido dele jogar mais de ponta esquerda, mas ele também faz a posição de centroavante. Ele é muito mais um Bruno Henrique do que o Pedro, mais ou menos isso. Sabe jogar do lado esquerdo, mas também sabe fazer a posição de centroavante, porém é muito mais quebrando um galho. E isso para mim é uma clara mostra também que o Juninho não deu certo no Flamengo nesse primeiro momento. Porque é um jogador que vem, na minha visão, para disputar tanto essa posição na ponta esquerda, porque o Everton, Cebolinha e o Michel não estão, digamos assim, tão credibilizados pela torcida nesse momento, e também com uma posição de centroavante aí, com um cara que tem um jogo sem bola um pouco melhor. Mas, cara, ser honesto, é um jogador, no futebol europeu, é um jogador mediano. Ele não é um jogador destaque, ele não é um, meu Deus, ele já teve uma temporada maravilhosa. Isso nunca aconteceu. No futebol europeu, ele é um jogador mediano. Muito bem, vamos lá. Mas é isso aí, nação. E aí, o que vocês acham, hein? Vale a pena o Flamengo trazer ali o Noah Okafor? Vale a pena? O Flamengo tá precisando. O Flamengo tem jogador ali, né, que nem tá sendo utilizado na realidade. O porquê? Perdeu ali tem o Michael, tem o Cebolinha, tem o outro que eu acabei de esquecer o nome. Esqueci o nome agora. Mas o porquê que ele não tá sendo titular, já que tá querendo contratar outro? Mas será que vale a pena o Noah? Porque pelo que tá sendo informado, né, vem de lesões, não tá jogando tão bem assim. Então, sei não, viu, nação? Mas fazer o que, né? O Mengão tá se preparando aí pro Mundial. E o Flamengo jogue muito bem esse Mundial aí e passe para as oitavas de final. E das oitavas de final mais ainda, porque aí vai melhorar mais ainda. Enfim, nação, se você é flamenguista de coração, deixa aquele like para fortalecer o nosso canal, se inscreva no canal, créditos ali na descrição para SBT Esportes Rio. E deixa ali nos comentários o que você acha aí, se vale mesmo a pena trazer o Noah ou não. Deixa a sua opinião ali, pois é muito importante para nós, para o nosso canal. E até o próximo vídeo. Valeu!